consegue responder as duas, né? Da mesma forma. Olha, eu acho que a melhor coisa para a gente abordar esse tipo de questão é começando com definições. Quando diz assim, a igreja está envolvida com política, defina a igreja. Você quer dizer os evangélicos, mas os evangélicos não são homogêneos. Tem uma linha dos evangélicos, especialmente os neopentecostais, eles se aliaram ao governo, o atual governo, não o eleito, mas ao governo de Bolsonaro, com tudo, com poucas restrições, né? Quase nenhuma restrição. Se aliaram para valer mesmo. Uma parte dos evangélicos entendeu que Bolsonaro ele seria, no cenário atual, a opção menos ruim. E são críticos de Bolsonaro. E outra parte dos evangélicos, como ficou aí claro nas urnas, optou pelo outro candidato, né? Então, quando fala igreja, é preciso a gente primeiro esclarecer. E tem outro esclarecimento. Eu não sei quantas igrejas... Se você disser que igreja é denominação... Por exemplo, a Igreja Presbiteriana do Brasil é uma denominação. Ela não se manifestou a favor de ninguém, né? Os batistas, eu também não sei se eles se manifestaram oficialmente. A Assembleia de Deus... eu também não tenho certeza, né, com quem eles se manifestaram, mas eu tenho para mim que foi mais para o lado de Bolsonaro, mas eu não creio que tenha sido unânime, eu não sei. Então, eu considero que os cristãos, como cidadãos, eles têm o direito de se expressar politicamente nas redes sociais. Se quiser militar pelo seu candidato, eles podem fazer isso. Mas eu não creio que as igrejas, como denominações, deveriam ter esse tipo de envolvimento. Porque o que acontece? Vamos supor, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela manifesta o seu apoio ao presidente Bolsonaro. Bolsonaro pisa na bola, faz alguma coisa que não deve. Aonde é que vai respingar? Na igreja. Na igreja. Então, por isso eu sempre tive reticências a adesões ou manifestações por parte da igreja enquanto organização. Agora, os cristãos em si, eles são cidadãos brasileiros. Eles têm liberdade de expressão. Eles podem dizer o que eles querem nas redes sociais. Se eles quiserem ir para manifestações a favor desse ou daquele candidato, eles podem ir. Tá certo? Eles podem ir. No meu caso em particular, eu votei em Bolsonaro. Votei em 2018 e votei também agora nessa eleição também. Mas eu sou daquela linha que diz assim, eu votei porque eu entendo que a outra opção não seria a melhor. E aqui não tem a ver com pessoa, tem a ver com a agenda de costumes, que é que geralmente define para o evangélico. Então eu entendi que a agenda que está relacionada, que é mais provida, que é contra o aborto, que diz que é a favor da família, que prefere o Estado de um tamanho menor e assim por diante, está mais próximo daquilo que os cristãos historicamente têm acreditado, né? O outro candidato parece que tem uma pauta um pouco diferente dessa. Então, por conta das pautas, eu votei no Bolsonaro, mas sempre não deixo de ser crítico. Entendi. A maneira como ele conduziu algumas coisas. E, aliás, não é, que candidato, né, a gente jamais teve, né, no Brasil que poderia a gente dizer assim que era o candidato ideal, que não tinha defeitos nem nada. O que me preocupa às vezes a pessoa idolatrar um político como se fosse um Deus, alguma coisa. Eu tenho dito nas minhas redes sociais que a igreja sobreviveu ao Império Romano. Nero era o imperador. Depois dele vieram mais 10 perseguições, chamadas de pogroms, também patrocinadas por diferentes imperadores, até o Édito de Milão, de Constantino, e depois o Édito de Elvira, que tornou respectivamente, sequencialmente, o cristianismo uma religião legal e depois a religião oficial do Império Romano. Os cristãos sobreviveram. E a Bíblia manda orar pelas autoridades, quem quer que seja. Quando Paulo escreveu que a gente deve orar pelas autoridades, era Nero que era o imperador. Então,
A gente ora pelas autoridades. Agora, isso não quer dizer que a gente não seja voz profética. A função da igreja é dizer ao governante: olha, você está extrapolando o seu mandato. Quando eu falo igreja, isso pode ser através dos meios legais. Tem que ser através dos meios legais. Isso pode ser o indivíduo. Ele pode se expressar e dizer: o governante está ultrapassando o limite do seu mandato. Ele não está sendo justo, ele está oprimindo os pobres, ou ele está sendo corrupto e tudo mais. Eu creio que isso deve ser dito pelos cristãos da forma correta. Mas não creio que... Eu penso que a igreja se perdeu um pouquinho durante esse período de eleição, não é? Não é que, como eu disse, não é que os cristãos não podiam manifestar o que eles queriam, mas poderiam ser mais... E isso à direita e à esquerda, né? Poderiam ter tido mais um pouco de sabedoria nisso aí, Vilela. Concordo. Esse foi mais um vídeo do nosso canal. Se você gostou, curta, compartilha, se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo. Um abraço. Fui!